Eu posso tocar.
Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós nos reunimos neste momento em adoração, momento de agradecimento, de louvor, de entrega. Estamos diante do nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Aproveitemos no máximo este momento de adoração. Você que nos acompanha pela página do Facebook, aí na sua casa, onde você estiver, sintonize o seu coração em oração, em recolhimento. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus de supremo poder, da água os seres gerastes, com uns encheste os mares, de outros o ar povoastes. Uns mergulhastes nas águas, outros soltastes no ar, com impulso que os leva a toda a terra ocupar. Dai graças a todos os servos, no vosso sangue lavados, para vencermos o tédio, a morte e todo pecado. Não nos deprimam as culpas, nem nos inflame a vaidade. Não caia a mente abatida, nem caia a mente elevada. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, imagem do Pai, que com o Espírito Santo eternamente reinais. Ação de graças pela libertação. Cristo, após sua gloriosa ressurreição, dá graças ao Pai. Senhor meu Deus, clamei por vós e me curastes. A vós louvor eternamente. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo.
Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhes graças e invocai meu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. Nos momentos mais felizes eu dizia: jamais hei de sofrer qualquer desgraça. Honra e poder me concedia a vossa graça, mas escondestes vossa face e perturbei-me. Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo e imploro a piedade do meu Deus. Que vantagem haverá com a minha morte? E que lucro se eu descer à sepultura? Por acaso pode o pó agradecer-vos e anunciar vossa leal fidelidade? Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, meus farrapos em adornos de alegria. Para minha alma vos louvar ao som da harpa e, ao invés de se calar, agradecer-vos. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor meu Deus, clamei por vós e me curastes. A vós louvor eternamente. Davi declara feliz o homem a quem acredita em Deus a justiça independente das obras. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Enquanto eu silenciei meu pecado, dentro de mim definhavam meus ossos e eu gemia por dias inteiros. Porque sentia pesar sobre mim a vossa mão, ó Senhor, noite e dia, e minhas forças estavam fugindo, tal como a seiva da planta no estio. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-vos, durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. O julgamento de Deus. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder. As nações hão de servi-lo. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, a vós que sois, a vós que éreis e sereis, porque assumistes o poder que vos pertence e, enfim, tomastes posse como rei. As nações se enfureceram revoltadas, mas chegou a vossa ira contra elas e o tempo de julgar vivos e mortos, e de dar a recompensa aos vossos servos,
aos profetas e aos que temem vosso nome, aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder, e a realeza do Senhor e nosso Deus, e o domínio de seu Cristo, seu ungido, pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos, dia e noite junto a Deus. Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que eles deram da palavra, pois desprezaram sua vida até a morte. Por isso, ó céus, cantai alegres e exultai, e vós todos os que neles habitais. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder. As nações hão de servi-lo. Isto é o motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter o visto o Senhor, vós os amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. O Senhor nos saciou com a fina flor do trigo. O Senhor nos saciou com a fina flor do trigo. Com o mel que saiu da rocha, nos fartou, nos satisfez. Com a fina flor do trigo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. O Senhor nos saciou com a fina flor do trigo. O Senhor derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar.
Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela por você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela por você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Louvemos a Deus, nosso auxílio e esperança, e lhe peçamos com humildade. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Senhor nosso Deus, que firmastes com vosso povo uma aliança eterna, fazei que nos recordemos sempre de vossas maravilhas. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Aumentai nos sacerdotes o espírito de caridade e conservai os fiéis na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Admiti no convívio dos vossos santos, nossos parentes, amigos e benfeitores falecidos, as vítimas do Covid-19, e fazei que um dia nos encontremos com eles no vosso reino. Velai, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas. Rezemos pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo nosso Bispo diocesano, pelo nosso pároco e por todas as famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento é o novo seu lugar. Venha
Espírito, exaltemos a Trindade amor. Ao Deus mundo e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição.
atrás de sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos: Antônio Ferreira Moraes, Antônio Luiz dos Santos, Aparecida Barros, Carlos Magnus Souto, Cristiano Lasmar e falecidos da família, Dorisdei Marques da Silva e falecidos da família, Ênia Maria Jacinto, Francisco Caetano, Hermenegildo Ribeiro Carvalho, Irani de Castro, Jair Afonso Costa, João de Deus Costa, José Alves, José Avelino Venâncio, José Batista Ribeiro, José Maria de Carvalho, Lázaro Monteiro da Silva, Luiz Pereira de Alvarenga, Manuel Borges Monteiro, Maria Antônia Miranda, Maria Aparecida Carvalho, Maria das Graças Moraes, Maria do Carmo Dutra, Maria Helena de Azevedo Queiroga e falecidos da família, Maria Luísa Moraes, Maria Nazaré, Maria Rita Leite, Modesto Ribeiro Mendes, Ricardo Abreu Sampaio de Souza e falecidos da família, Rivalino Inácio Leite, Vivian Barreto e falecidos da família, dizimistas aniversariantes: Águida Aparecida Ribeiro Marciano, Célia Maria Nunes Ferreira, Eliane Cury Ribeiro do Vale, Gisley Carvalho de Oliveira, na intenção de, pela família de José Antônio Ribeiro, Saulo de Lima Pereira. Pedimos a intercessão de Divino Pai Eterno, Divino Espírito Santo, Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Sagrada Família, Sagrado Coração de Jesus, Santos Reis, São Carlos, São José, todos os anjos e arcanjos, todos os santos e santas. Outras intenções: pela saúde de Maria da Glória Araújo e pela saúde de Benedita dos Santos Silva e pelas almas. Boa noite, irmãos e irmãs que estão aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Santana. 18ª Semana do Tempo Comum. O episódio da Transfiguração do Senhor tornou-se objeto de festa litúrgica desde o V século, no Oriente, e do X século, em Roma. O significado da festa pode ser extraído do seu prefácio próprio. Jesus fez resplandecer sua glória, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz, e para manifestar o esplendor que refugia em todos os cristãos. Abramos o coração para acolher o Filho amado de Deus e compartilhar de sua herança. Iniciemos nossa celebração cantando. Deixe tudo pra te seguir.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os caros irmãos e irmãs, quero acolher a nossa equipe litúrgica nesta nossa celebração. Acolher também você que nos acompanha em casa, nesta festa da transfiguração do Senhor, nesse dia 6 de agosto. Então vamos iniciar esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta nossa Eucaristia, peçamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Vamos, no instante de silêncio, pedir ao Senhor que nos perdoe e tenha compaixão de nós. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nessa festa da transfiguração do Senhor, cantemos o hino de louvor. Só vós sois o Senhor. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles.
O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Então nós celebramos esta festa, não é, da transfiguração do Senhor. E nós temos o relato do Evangelho que Jesus está ali transfigurado. Aqueles discípulos ali tiveram uma visão do céu. Nos diz a Escritura: quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é. E os discípulos o viram tal como Ele é. Mas antes, Jesus tinha anunciado aos seus discípulos a iminência da sua paixão e os sofrimentos que Ele viria passar na mão dos judeus e também dos gentios, os romanos pagãos. E Jesus exorta os discípulos a segui-lo no caminho da cruz e do sacrifício. Poucos dias depois desses acontecimentos, tiveram um lugar em Cesareia de Filipe e ele quis confortar-lhes a fé. Como ensina Tomás de Aquino, para que uma pessoa ande retamente por um caminho, é preciso que conheça antes de algum modo o fim para o qual se dirige. Como o arqueiro não lança a sua flecha se primeiro não olha o alvo. E isto é necessário, sobretudo quando a via é áspera e difícil, quando o caminho é doloroso. E por isso foi conveniente que o Senhor manifestasse aos seus discípulos a glória da sua claridade, que é o mesmo que transfigurar-se. A nossa vida é um caminho para o céu, mas é uma via que passa pela cruz, pelo sacrifício. Até o último momento das nossas vidas, nós teremos de lutar contra a corrente, contra o mal. Teremos que lutar também contra os males do mundo, inclusive as doenças. Estamos enfrentando tempos difíceis. E também no que diz respeito, às vezes, à vida de fé. Às vezes poderemos querer, será que não é mais fácil que o nosso catolicismo se torne algo mais fácil, algo mais confortável, sem sacrifício nenhum?
Para que fazer orações? Para que jejuns? Para que sacrifício? Isso é bobagem, vão dizer alguns por aí. Mas o cristianismo não dispensa a cruz. A vida cristã é inviável sem o peso do dever. É importante termos isso claro. Só existe ressurreição porque antes houve a cruz. Veja que quando chegaram os momentos dolorosos da paixão, os discípulos ficaram profundamente desconcertados. E por isso o Senhor levou 3 deles, precisamente aqueles que depois estariam no Getsêmani, ao Monte Tabor, para que contemplassem a sua glória. E ali Jesus se mostrou na claridade soberana que quis tornar visível a esses 3 homens, refletindo o espiritual de uma maneira adequada à natureza humana, de uma maneira humana. O Senhor também quer nos, com essa visão, com este fato da transfiguração, um fato contado por outros evangelhos, Ele quer nos confortar com a esperança do céu, especialmente se alguma vez o nosso caminho se torna íngreme demais e nos deixamos invadir pelo desalento. Pensar nas coisas que nos esperam, isso vai nos ajudar a ser mais fortes, a perseverar, inclusive nos tempos que vivemos. Não deixemos de trazer à memória o lugar que o nosso Deus Pai nos preparou e para o qual nos dirigimos. Cada dia que passa, estamos mais perto do céu. Continuemos com o nosso evangelho. Veja que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Levou-os à parte alta de uma montanha e ali se transfigurou diante deles. Seu rosto ficou fulgurante como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Elias e Moisés e falavam com ele. Esta visão produziu nos apóstolos uma felicidade incrível. E Pedro expressa ela com algumas palavras. Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Sentia-se tão feliz que nem sequer pensou em si mesmo, nem em Tiago e João, que o acompanhavam. Já no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que o próprio São Pedro acrescenta que o apóstolo sabia o que dizia. Ele não sabia o que estava fazendo, estava falando. O nosso Marcos diz que Pedro não sabia o que estava falando. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem então resplandecente os envolveu e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado, em quem eu pus o meu agrado, escutai-o, ouvi-o. A lembrança desses momentos nesse Monte Tabor viram a ser, sem dúvida, uma grande ajuda para os 3 discípulos em tantas circunstâncias difíceis e dolorosas pelas quais teriam de passar. São Pedro vai recordar até o fim de sua vida, e numa das suas cartas, dirigidas ali aos primeiros cristãos, para confrontá-los no momento de perseguição, afirma que eles, os apóstolos,
não anunciaram Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosas, mas depois de termos sido espectadores da sua grandeza, pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando a majestosa glória lhe dirigiu estas palavras: este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus a minha complacência, escutai-o. E vós mesmos ouvimos, e nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele sobre o Monte Santo. Veja, Pedro vai recordar isso numa carta, então um fato que o marcou. O Senhor então permitiu que os 3 discípulos pudessem ver a sua divindade, e eles ficaram fora de si, cheios de felicidade. A transfiguração revela-lhes um Cristo que não se mostrava na vida normal, cotidiana. Está diante deles alguém no qual se cumpre a antiga aliança. Veja, Elias e Moisés estão conversando com ele, quer dizer, os profetas e a lei falam de Jesus, falam com Jesus. Os profetas simbolizados na pessoa de Elias e a lei na pessoa de Moisés. Então está diante deles Jesus, este Filho de Deus, do qual falavam as leis e os profetas. Moisés e Elias não estão ali por acaso. E vamos voltando ao Evangelho. Estando ele ainda a falar, eis de que uma nuvem resplandecente envolveu, e sai da nuvem a voz que diz: este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus a minha complacência, escutai-o. Quantas vezes não o teremos nós ouvido a Jesus na intimidade do nosso coração? O mistério que nós celebramos hoje não foi um sinal e antecipação unicamente da glorificação de Cristo, mas também da nossa, como ensina São Paulo. O mesmo Espírito, abre aspas para São Paulo, o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto, se sofremos com Ele, para com Ele sermos glorificados. E ainda vai dizer também: porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada a nós. Veja, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser manifestada em nós. Qualquer padecimento, pequeno ou grande, que padeçamos por Cristo não é nada se compararmos com a recompensa que nos espera. É isso que São Paulo está dizendo de maneira resumida. O Senhor abençoa com a cruz, especialmente quando deseja conceder-nos bens muito grandes. Se alguma vez permite que experimentemos mais intensamente a sua cruz, é sinal de que nos considera filhos. Podemos padecer humilhações, dores físicas, fracassos, contradições familiares. Não é então momento para ficarmos tristes, mas de recorrermos ao Senhor e experimentarmos o seu amor paternal e o seu consolo. Nunca nos faltará a sua ajuda para convertermos esses males aparentes em grandes bens para a nossa alma, para a nossa vida e para a igreja. Quem poderá fazer-nos mal? Quem nos separará do amor de Cristo, vai nos dizer São Paulo,
tribulação, dores, sofrimentos, e aí vai. Que em Cristo somos mais do que vencedores. Então veja, Jesus quer mostrar a sua glória, mostrar o que há de acontecer, como vai ser após, no futuro. E isso também aponta também para a nossa realidade futura. Jesus também está dizendo como vai ser na eternidade. A transfiguração fala da glória de Jesus, mas daquilo também que há de ser revelado a nós. Como vai nos dizer o nosso São Paulo, o próprio Pedro. Então, celebrar a transfiguração é também dizer: o céu existe, é isso que nos espera lá. Mas, no entanto, devemos viver a nossa vida aqui e enfrentar as dificuldades, as laboriosidades da vida, os trabalhos da vida, com muita fé, com muita esperança de que as coisas vão passar, vão melhorar, e nós esperamos podermos ter dias melhores. Com a graça do bom Deus, daqui a alguns dias, nós já estamos nos preparando, no final da missa vou falar a respeito disso. Daqui a alguns dias, após 5 meses, não são 5 dias, nós vamos começar a celebrar com presença das pessoas aqui na nossa igreja. Esperamos muito para isso e já estamos ansiosos, muitos ansiosos. Os padres estão ansiosos e o povo também está ansioso devido à demanda de ligações que temos recebido. É um bom sinal, sinal que nós queremos Deus. O ruim seria se voltássemos e ninguém estivesse querendo vir à missa. Existe um lado bom nisso. As pessoas estão sedentas, querem o Senhor, querem a Eucaristia, porque nós amamos a Eucaristia. Nós queremos, é a nossa igreja, queremos nos reunir como família. E passamos tempos difíceis, com oração, com vários testemunhos belíssimos nas nossas casas, na nossa igreja doméstica, mas está chegando a hora de superarmos isso e começarmos a retornar aos poucos. É uma glória, uma vitória. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós já vamos passar para o nosso ofertório. Você que nos acompanha em casa, pode colaborar conosco, com a nossa paróquia. Pode colaborar no site da nossa paróquia, é www.paroquiasantanadilavras.com.br/doação sem tio e cedilha, né? www.paroquiasantanadilavras, tudo junto.com.br/doação/. Ali tem os links para as doações. Vamos apresentar no altar do Senhor o que nós temos e somos, pedindo a Ele que transforme as nossas dores, os nossos trabalhos em alegria. Cantemos. Quanto amor existe neste altar, quanta vida para celebrar, gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração, cada detalhe veio para fez para
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas, pela gloriosa transfiguração do vosso Filho, e purificai-nos das manchas do pecado, no esplendor de sua luz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz. Desse modo, como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que refulgiria em todos os cristãos, unidos à multidão dos anjos e dos santos. Celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Eudes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós
e dai-nos participar da vida eterna. Com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Com São José, seu esposo. Com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem de O Espírito apareceu na nuvem luminosa e a voz do Pai se fez ouvir: este é o meu Filho amado, nele depositei todo o meu amor, escutai-o. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Eucaristia é ação de graças, é entrega de nossa vida ao Pai, com Cristo, o Filho fiel, que provou sua obediência na cruz. Com Ele, passamos da morte para a vida. Seu Espírito é derramado sobre nós, infundindo-nos o mesmo sentimento e prontidão para doarmos com Ele a vida para que os outros vivam. Teu nome eu irei proclamar, e enquanto viver falarei do teu reino, e no coração da humanidade quero estar semeando amor.
certeza de vida eterna e num santo milagre de amor, tu te tornas presente em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oremos. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu peço atenção para... Podemos nos assentar? Eu peço atenção porque é importante aproveitar a nossa audiência, se assim podemos dizer, né? Você que nos acompanha em casa, para algumas informações importantes. A partir então do dia 15 de agosto, sábado, retomamos as celebrações presenciais com um número reduzidíssimo, na verdade, de pessoas, respeitando as normas de higiene e aquilo que foi estabelecido no decreto do bispo publicado no dia de ontem. A princípio, temos confirmado que nós teremos missas aqui na nossa paróquia, em algumas igrejas apenas. Nós teremos missas aqui na Matriz de Santana. A igreja Matriz caberá 142 pessoas. Uma igreja que sentados deve caber umas 700 pessoas, mais algumas em pé, quase 1000 pessoas. Num dia cheio, festivo, 142 pessoas. Os bancos já estão marcados. Nesses lugares aí é que vão sentar algumas pessoas. No Rosário, 84 pessoas. São as igrejas maiores da nossa paróquia. Existe uma exigência de ser um local ventilado, amplo. Então nós vamos usar estas igrejas, a igreja matriz e o rosário. Também já conversei com a irmã Nilza para termos uma missa no colégio, na capela do colégio. A capela do colégio é maior do que a igreja das Mercês que é em frente. A comunidade de São Judas Tadeu, infelizmente agora iniciou uma obra na ponte, a ponte vai estar interditada, então até o término da obra nós vamos ficar sem celebrar lá. Quando retornar, pudermos passar ali na ponte de carro, voltaremos então a celebrar ali uma missa. Então como é que nós vamos proceder? Como nós vamos proceder com as celebrações? Durante a semana nós temos os horários habituais aqui na Matriz, 2 missas, tá bom que chega. No sábado nós a princípio teremos missa às 18 horas no Rosário, na Igreja do Rosário. Às 19 horas na capela do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e aqui na Matriz Santana. No domingo, nós teremos missas no Rosário. Preste atenção aos horários. 8 horas da manhã, 10 horas, 17 horas,
e 19 horas. São horários diferentes. Mais missas e menos pessoas dentro da igreja. Na Matriz de Santana, no domingo, vamos prestar atenção. 7 horas, não é 7h30, 7 horas. 9 horas, mas não é missa de criança. A recomendação é para que menores de 12 anos e maiores de 60 fiquem em casa. Evidentemente não vamos barrar ninguém, mas é porque a criança fica correndo, e não é para ficar correndo, é para ficar quietinho no lugar que está marcado. 16 horas da tarde, 4 da tarde, não 4h30. 18 horas e 20 horas. Então esses são os horários. Matriz de Santana, domingo, 7 horas da manhã, 9 horas, 16 horas, 18 horas e 20 horas. Igreja do Rosário, 8 horas, 10 horas, 17 horas e 19 horas. São esses horários, são 9 celebrações, com um número reduzido de pessoas. Haverá uma série de protocolos que vão ser explicados depois durante a semana. A Pascom vai preparar um vídeo explicando que porta usa para entrar, que porta sai. Isso aí é depois. Mas está explicado aqui alguns horários. E como é que nós vamos fazer? A partir de sábado, agora, depois de amanhã, você vai agendar na secretaria da paróquia qual missa você vai e vai retirar ali um bilhete com um número para o nosso controle, para dizer: a igreja encheu, pronto, não encheu, tem vaga, pode entrar mais alguém. E vai apresentar o bilhete na porta na hora de entrada e vai deixar o nome lá. Então vai ser feito na secretaria esse agendamento e você tem que ir lá buscar o seu bilhete. Não é permitido pegar vários bilhetes. Vai ser por semana. Não dá para pegar para o mês inteiro, é por semana. Durante a semana, mais tranquilo, mas ao final de semana, né? Então vai ser assim, com agendamento. Amanhã ainda não estará sendo feito, somente a partir de sábado de manhã. Então isso é com relação à missa. Vamos às outras questões que são importantes. Eu já vou falar aqui. Batizados. Nós vamos batizar aos sábados de manhã, 10 horas da manhã. 4 crianças por celebração. E o acesso é restrito aos pais e padrinhos. Mais ninguém. Pais e padrinhos de 4 crianças por celebração, para evitar aglomeração de pessoas. Vai ser algo bem restritivo. Quem quiser se casar nos horários costumeiros aqui da matriz ou de alguma outra igreja, mas com restrição, os noivos, os pais dos noivos e 2 casais de padrinhos, 4 testemunhas. É importante isso, é bem restritivo. Missas de corpo presente não estão autorizadas a recomeçar. Apenas a encomendação no local do velório. A unção dos enfermos continua a proibida a nossa entrada nos hospitais. Então, ela só será ministrada em casa e em caso extremamente grave, sem recurso mais nenhum. Formações, reuniões, cursos, apenas de modo virtual. Nenhuma reunião presencial. Catequese, crisma, continua suspenso, não vai acontecer. Confissões. Vamos falar das confissões. As confissões vão retornar de modo sistemático e organizado a partir do dia 18 de agosto, terça-feira.
e serão aqui na Igreja Matriz, na parte da tarde, das 14 às 17 horas. E é confissão, é só dizer os pecados, não é direção espiritual, não é para demorar, não podemos demorar. E é necessário o agendamento na secretaria. Serão apenas aí 36 pessoas por dia, no máximo. Teremos 2 padres atendendo, mas apenas dia 18. Ah, mas eu já quero me confessar na primeira missa que eu for participar. A igreja diz assim: faça um ato de contrição perfeito e se comprometa a confessar-se assim que puder. O assim que puder é depois do dia 18. É a igreja que está dizendo. É uma congregação, a penitenciaria apostólica, que determinou isso, que determina isso. Nós temos fé. Acreditamos que o Papa tem a chave, ele liga e desliga, ele autorizou isso, então façamos assim. Faça um ato de contrição e se comprometa a confessar assim que for permitido, assim que for possível. É assim que a nossa igreja pede. Desculpe aí ter que dar esses longos avisos, mas são alguns importantes. Logo, muito em breve, nós vamos divulgar amplamente essas questões. Logo mais à tarde, um pouco mais à noite, eu entro de novo aí na nossa página da paróquia para informar novamente essas realidades aí, novidades para nós, e pedimos a atenção e a paciência de todos. É um momento diferente da nossa vida cristã. Vai ter que ter um pouquinho de paciência. Talvez você não consiga aquele horário que você está acostumado. Então, um pouco de paciência. Não brigue na porta com as pessoas que estiverem ali, por favor. Vamos ter um pouco de atenção com as pessoas, né? Vamos retornar aos poucos. E se a situação piora, fechamos de novo. Se essas missas elas forem insuficientes, podemos até aumentar. Se não estiver dando público, diminuir. Podemos mudar os horários, tudo isso é possível. Mas estamos seguindo a recomendação que pediu mais missas para favorecer um número maior de pessoas. E como nós, padres deonianos aqui, somos um número razoável, temos nós aqui, mais os da fazendinha que nos ajudam, nós temos a possibilidade de celebrar um número maior de Eucaristias. Aos membros das equipes que estão nos acompanhando, muito em breve vocês vão receber todas as orientações necessárias. E também o nosso povo. Vamos então pedir a bênção de Deus. Para todos nós, que tenhamos aí uma sexta-feira abençoada, repleta das graças do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.